Bom, começando agora com as vértebras, nós vamos falar primeiro das vértebras típicas, que são estruturas que são comuns em todas as vértebras. Então, começando, nós temos o corpo da vértebra, que é essa estrutura arredondada. Nós temos o arco vertebral, que ele é composto por toda essa estrutura. Então, a vértebra é composta pelo corpo da vértebra e o arco vertebral. Bom, em relação às estruturas do arco vertebral, ligando o corpo da vértebra ao arco vertebral, nós temos o pedículo do arco vertebral. No pedículo vão ter duas estruturas que vão surgir quando as vértebras ficam uma em cima da outra, quando elas se articulam. Então, no pedículo nós temos, na parte superior, nós temos a incisura vertebral superior e na parte inferior nós temos a incisura vertebral inferior. Na região mais posterior do arco vertebral, nós temos se formando lateralmente os processos transversos, o processo espinhoso, que é único, ele é posterior, e lateralmente ao processo espinhoso nós temos a lâmina do arco vertebral. Para que as vértebras possam se articular, elas possuem processos articulares. Então, possuem dois processos articulares superiores e dois processos articulares inferiores. Cada processo articular possui uma face lisa, que é chamada de face articular. Então, cada processo articular possui uma face articular para se articular com a vértebra superior ou inferior. Bom, agora começando com as cervicais, nós temos a C1 e a C2, que é a atlas e o axis, que são vértebras atípicas cervicais. Então, começando pela atlas, nós vamos ter as massas laterais, que é exatamente onde o atlas vai se articular com os côndilos do occipital. Nós temos o arco anterior, que possui um tubérculo anterior. Nós temos o arco posterior, que possui um tubérculo posterior. Ele não possui processo espinhoso. E nós temos aqui, lateralmente, o sulco da artéria vertebral, bilateralmente. Bom, em relação a C2, a axis, a estrutura mais importante é o dente da axis, que ela vai se articular com a atlas para poder fazer movimentação de negação da cabeça. Bom, começando agora pelas vértebras cervicais, nós temos no total 7 vértebras cervicais. E algumas estruturas são diferentes nelas do que nas demais. Então, no processo transverso da vértebra cervical, nós vamos ter o forame transversário, que vai passar a artéria vertebral. No processo transverso, nós também vamos ter o tubérculo anterior e o tubérculo posterior. Além disso, nós vamos ter, passando em cima do processo transverso, o sulco do nervo espinhal. E agora a vértebra torácica, o que ela tem de estrutura diferente das demais são exatamente as fóveas costais, que vão ser utilizadas para articular com as costelas. Então, nós temos a fóvea costal superior, a fóvea costal inferior e a fóvea costal do processo transverso. Bom, e agora por último, a vértebra lombar. O que ela vai ter de diferente são dois processos. Primeiro, no processo articular superior, ela possui um processo semelhante a uma mama, que é chamado de processo mamilar. E, mais inferiormente, no processo transverso da vértebra, nós temos o processo acessório. Aqui é a base do sacro e aqui o ápice do sacro. Temos a face pélvica e nessa região temos o promontório. Temos os
forames sacrais anteriores e as linhas transversas. E essas são as faces auriculares que se articulam com o ilho. Na vista posterior, temos o canal sacral, temos a crista sacral mediana, as mediais e as laterais. Temos os forames sacrais posteriores. Aqui temos o hiato sacral e o corno sacral, os dois últimos. Agora no cóccix temos o corno coccígeo e o processo transverso.